É hoje o nosso convidado o professor José Soares, professor de Fisiologia da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, autor do livro Running, muito mais do que correr. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por estar connosco. Já lá vamos falar do livro. Para já destacamos aquilo que selecionou na imprensa e para já uma notícia do Diário de Notícias sobre sedentarismo, não é? Quando as crianças passam a vida em torno do ecrã. Claro. Eu salientar isto porque é um tema, enfim, muito relevante nos dias que vão passando, fundamentalmente porque eu penso que há uma preocupação crescente da quantidade de horas que as crianças e os jovens passam em frente aos computadores, sendo que, e depois nós muitas vezes temos esta tendência, ainda para mais nesta fase em que nós estamos a viver, e que há uma tendência para se extremar as posições, pessoas completamente contra a utilização dos computadores, pessoas completamente aditivas do computador, mas aquilo que eu queria referir é que, tanto neste caso como noutros, tanto no exercício como na alimentação, enfim, em qualquer outro estilo de vida, eu acho que há sempre uma regra que funciona muito bem, que é a dose faz o veneno. Ou seja, o povo nisso é muito sábio, e quando se trata desta questão dos computadores, eu não sou, nem de longe nem de perto, uma pessoa, um crítico feroz à utilização dos computadores em crianças e adolescentes. Em crianças tem algumas reticências, aliás, há aqui referido uma questão que é a utilização dos computadores numa idade inferior a 4 anos, portanto isso sabe-se que aparentemente parece limitar o desenvolvimento neuronal, portanto algumas ligações do ponto de vista do sistema nervoso no cérebro e que depois acaba por limitar a linguagem e portanto isso aí eu presumo que mais ou menos estamos todos de acordo, ainda que continuamos a ver muitas vezes nos restaurantes os pais para conseguirem jantar descansados, de colocarem um tablet na mesa e os miúdos passarem o tempo todo a ver um vídeo. Mas tirando essas idades, eu acho que esta ideia dos computadores e das redes sociais, embora tudo isto tenha às vezes análises diferentes, eu acho que apesar de tudo tem algumas vantagens. Ou seja, hoje os miúdos, de uma forma geral, têm um acesso à informação muito mais diversificado que eu tinha na altura. Nós temos é que, como se diz agora, mudar um bocadinho de paradigma da forma como os miúdos se vão aculturando. Ou seja, o que acontece é que têm um acesso muito rápido a mais diversa informação. Obviamente, informação e muita desinformação também. E os adultos precisam de os ajudar a fazer essa triagem. Exatamente. Não é? Esse é que é o aspecto decisivo. É que o que acontece é que, dado que as pessoas estão muito ocupadas, deixam completamente isto, digamos, na regulação dos miúdos. E o erro está aí. O erro não é no próprio meio. Aliás, é como uma faca. Uma faca é um instrumento essencial na nossa vida diária para cortarmos alimentos, etc. Mas pode ser um objeto para praticar um homicídio. Portanto, isto tudo depende da forma como nós utilizamos as coisas. E o que acontece é que todos nós, face à pressão que a nossa vida faz, estamos a começar a deixar estas coisas na mão dos miúdos, que muitas vezes não têm capacidade para saber separar o que é bom do mal. Por outro lado, também, por exemplo, vejam esta questão das redes sociais e dos chats em que as pessoas vão comunicando. Eu acho que isso, obviamente, tem que ser a utilização tem que ser muito cuidadosa, mas é uma forma verdadeiramente fantástica dos miúdos manterem relações que muitas vezes se perdiam no tempo. Eu estou-me a lembrar, quando nós, na minha geração, quando acabavam as férias, muitos daqueles amigos que eu fiz ali, nunca mais os voltava a contactar. E as redes sociais têm sido uma coisa interessante. Eu tenho encontrado colegas meus da escola. Ou seja, por exemplo, os meus filhos tiveram a fazer Erasmus, depois continuaram com aqueles colegas em países às vezes até recônditos, mas continuam ligados, ainda há pouco tempo a minha filha se encontrou com os amigos todos na Holanda, ou seja, e isto muito à custa de quê? De muitas redes sociais. Portanto, esse é um aspecto que é retirarmos vantagens daquilo que se pode retirar vantagens. Eu acho que os computadores podem, portanto, estes meios podem retirar aqui algumas vantagens importantes. Por outro lado, o que acontece, aliás, vem aqui esta história de um pai que já desesperado com digamos, a adição do filho, e agora aqui é outro pormenor, aos videojogos, porque videojogos não é exatamente a mesma coisa que o resto, porque tem aqui uma componente de jogo que é adicionada, vicia, não é? Exatamente, e é adicionada ao próprio equipamento, são coisas diferentes, mas ele já completamente desesperado, como ele diz aqui nesta notícia, que, enfim, acho que estragou o computador, partiu o teclado e tal, depois chegou uma altura que aquilo que referiu que sugeriu foi o miúdo fazer, por exemplo, uma atividade esportiva, neste caso a natação, e passou a ser os videojogos uma atividade paralela, mas que não a atividade principal dele. Portanto, o que eu acho que tem que acontecer muitas vezes é
encontrarmos aqui um equilíbrio. A dose faz veneno, eu acho que é muito importante. Os computadores, o meio digital, a internet são meios fantásticos de promoção. Há depois aqui um outro problema que eu, por exemplo, sinto do ponto de vista profissional, que é a multiplicidade enorme de estímulos que nós estamos a ser submetidos. E, portanto, o que acontece é que muitas vezes as pessoas sentem-se mais ou menos perdidas. Ou seja, são tantas... Veja, por exemplo, as notícias na internet, no Facebook, por exemplo, na internet de uma forma geral. Eu também fiz uma coisa engraçada, que foi colocar no Google a palavra benefícios do álcool, as duas palavras, e depois riscos do álcool. E a quantidade de artigos de entradas no Google sobre os benefícios do álcool era cerca de 10 vezes superior à dos riscos. No entanto, depois coloquei essas mesmas palavras num site, que é o site onde estão, digamos, depositados os artigos científicos, ou seja, é o site que qualquer pessoa que faz ciência vai procurar, e a relação era exatamente o contrário. Havia 10 vezes mais entradas relevando o papel dos riscos do álcool relativamente aos benefícios. Portanto, o que acontece... A fonte é muito importante. A fonte é importantíssima aqui. Agora, não podemos esperar também que as pessoas, muitas vezes, com algum desconhecimento, consigam fazer a escolha certa. Eu compreendo, esse é um aspecto, portanto, a informação muitas vezes é deturpada. Eu acho que as pessoas, eu utilizo Facebook, mas acho que as pessoas que utilizam o Facebook têm que ter algum cuidado da forma como põem as coisas, principalmente algumas pessoas com mais responsabilidade, porque aquilo influencia muito rapidamente. Aliás, há aqui uma crónica no Público a falar sobre o mito do colesterol, por exemplo. Eu, como estou mais ligado à saúde, leio muito sobre isso. E a quantidade de artigos sobre o colesterol. Eu acho que é preciso ter um certo cuidado da forma como se passa a mensagem, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão à espera de ouvir. As pessoas, tipicamente o nosso cérebro, como gasta muita energia para o tamanho que tem, é cerca de 3% do peso do corpo e gasta 25% de energia, portanto aquilo que mais quer é não gastar energia. Ou seja, sermos um bocadinho preguiçosos mesmo do ponto de vista mental. Portanto, nós lemos aquilo que nos parece que é mais agradável e que não nos obriga a despender. Por exemplo, veja a questão dos hábitos de vida. O que é que uma pessoa que não gosta de fazer exercício, que tem um estilo de vida sedentário, etc., qual é a notícia que gosta de ver? Porque as pessoas que estão a fazer exercício estão viciadas, porque fazem exercícios sem exames médicos, porque há muita gente a morrer quando corre. Isso é o que eles mais gostam de fazer. E, portanto, isso é uma boa desculpa, do ponto de vista até cerebral, para dizerem assim, não, eu não preciso de mexer. Portanto, é uma forma típica do cérebro poupar energia, também, para não tomar essa decisão. E eu acho que as redes... Isso é precisamente também o que aborda no livro Running, muito mais do que correr. O livro foi um desafio que a editora me colocou, a Porta Editora, quando me disse assim, José Soares, vamos tentar colocar num livro... coloquei num livro informação que normalmente está dispersa, esse é o primeiro ponto, e depois eu decidi utilizar o running, a corrida, como um meio muito simples de promover o exercício e os hábitos de vida saudável. Ou seja, o que eu quero dizer é que o que acontece frequentemente é as pessoas, quando decidem fazer qualquer coisa, normalmente está associado, as teorias da motivação explicam relativamente bem isso, o que acontece é que isso está associado também à alteração de alguns hábitos de vida. Quando uma pessoa decide, eu este ano vou começar a correr, vou começar a fazer exercício, vou ao ginásio, normalmente também associam a isso uma melhoria do ponto de vista alimentar, muitas vezes tentam deixar de fumar, hidratam-se mais e, portanto, aliás, essa é uma das consequências que depois poderemos comentar quando se tratar da outra notícia que eu selecionei. Muitas vezes acaba por contaminar os resultados das investigações, porque não é só o exercício, mas tudo o resto que está associado no bom sentido. E, portanto, o livro o que fala é da corrida como um meio de promoção do exercício. Portanto, não é um livro de corrida específico, é um running muito mais de correr. Correr vai muito para além da atividade em si. E, portanto, o que eu tentei foi reunir um capítulo sobre, em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que é decisiva, que é a questão dos exames médicos prévios, das contraindicações, dos efeitos secundários do exercício, porque também aqui o que acontece muitas vezes é as pessoas dizerem assim, porque uma das primeiras barreiras é vou ter que fazer muitos exames, vou ter que ir ao médico, se calhar ainda vou descobrir alguma coisa, não quero, é preferível. E, portanto, como não faço exames, não faço exercício. Como não faço exercício, também não faço exames, andamos aqui num ciclo vicioso. E o que eu digo claramente nessa primeira parte é que eu acho que esta frase tem que ser sempre reforçada. Digamos que, de uma forma geral, muito maior risco do que fazer exercício é não fazer. Portanto, esse é o primeiro capítulo, também desmistificando um pouco isso e chamando a atenção para aquilo que são os aspectos essenciais. Depois, no segundo capítulo, eu falo sobre a corrida, propriamente dito, o que é que as pessoas podem fazer para começarem a correr 2 km, depois 5, depois 10 e, eventualmente, até uma maratona.
com uma progressão, enfim, e olhando para o exercício muito mais do que a própria corrida. Mas também, relativamente à maratona, há muitas dúvidas. Se é ou não prejudicial um amador fazer maratonas. Sim. Se conseguir fazer esses quilómetros todos, é porque se preparou para isso. Exatamente. Mas vale a pena ou não fazer maratonas? Olha, eu tenho uma opinião, enfim, que eu acho que às vezes é muito particular e um bocadinho contra a corrente. Eu acho que a dose faz o veneno. A investigação, o que tem dito, é que o efeito do exercício se fôssemos fazer um gráfico, tinha uma forma em U. Ou seja, muito pouco exercício aumenta muito o risco. Quando começamos a fazer exercício, o risco vai diminuindo, e quando exageramos no exercício, o risco volta outra vez a aumentar. Portanto, é uma curva em U, aquilo que se chama U-shape. E, portanto, nessa perspectiva, de facto, as maratonas é uma atividade que eu acredito que aumente relativamente o risco. Eu não estou a dizer só do risco de morte súbita, porque isso é uma coisa muito rara, trágica, mas muito rara. Eu estou a dizer do ponto de vista orgânico, ou seja, se os benefícios... Por exemplo, o que acontece é que quando nós fazemos um exercício, quando nós aumentamos a nossa capacidade cardiorrespiratória, etc., produzimos aquilo que se chama o stress oxidativo, os radicais livres de oxigênio, que as pessoas falam muito quando se trata de cremes, etc., e suplementos. Só que o organismo tem uma forma fantástica de compensar. Ou seja, e nós ficamos inclusivamente mais protegidos, porque a compensação para essa produção de stress oxidativo, a compensação é superior. A dúvida é que, em alguns casos, o organismo não consiga reagir completamente a isso, ou seja, não consiga anular esse efeito de um aumento do stress fisiológico que as pessoas sentem. E, portanto, nessa perspectiva, eu, com toda a sinceridade, não vou fazer não como maratona. Acho que a meia maratona é uma boa solução. A maratona, para muitas pessoas, é uma excelente solução, até porque muitas das pessoas fazem isso com um objetivo de vida e depois passam novamente a treinar. Portanto, eu sou altamente favorável a que as pessoas façam exercício. Não sou muito favorável a tudo o que é ultra, com toda a sinceridade não sou. Como professor de Fisiologia, não tenho nada contra, as pessoas podem fazer. Do ponto de vista fisiológico, não me parece que seja muito adequado. Depois, e até porque no livro eu refiro muito isso, é a questão da alimentação e dos suplementos, que isto aqui é um aspecto decisivo. Os suplementos, enfim, eu também costumo dizer que um suplemento aliás, eu selecionei aqui uma notícia... Mas como a alimentação equilibrada, são necessários os suplementos? É exatamente isso. Os suplementos, é como este suplemento que eu selecionei aqui da entrevista do público, que é... E avançamos já então para esse tema. Exatamente, que o suplemento é uma coisa que vem para além do jornal. Ninguém vai comprar o suplemento sem comprar o jornal. Portanto, o suplemento na alimentação é exatamente a mesma coisa. As pessoas têm que perceber os suplementos como qualquer coisa que é adicional à alimentação. Ou seja, eu depois de me alimentar bem, depois de treinar bem, depois de recuperar bem, então em alguns casos, estamos a falar um bocadinho das maratonas, em alguns casos eu acho que para ajudar o organismo a reagir a esse stress, acho que os suplementos podem ser uma boa solução. Não significa, nem sempre nem nunca. Também um dado curioso que aborda no livro é o facto do exercício ter vindo a ser mal vendido. Tem vindo a ser mal vendido, melhor dito. Porquê considera que o exercício não está a ser divulgado da melhor forma? Olha, por duas razões. Em primeiro lugar, se reparar, se for, por exemplo, aos health clubs, aos ginásios, se for ver todo o marketing associado a isso, está muito relacionado com pessoas extremamente elegantes, meninas muito bonitas, rapazes muito bonitos, todos muito esculturalmente desenhados. Só que a esmagadora maioria das pessoas não é assim, portanto não se identifica. E como não se identifica, aliás, a autoridade estava a ler um artigo muito interessante sobre isso, uma das causas pelas quais as pessoas não fazem exercício é por uma questão de intimidação nos ginásios. Ou seja, eu não me sinto bem ao pé daquelas pessoas, portanto eu sou mais gordinho, sou disfuncional, tenho dificuldades em andar. E, portanto, aquilo que eu digo muitas vezes é que nós devíamos vender o exercício de uma forma mais adequada à maioria das pessoas. Toda a gente diz que há a percentagem só de pessoas com excesso de peso e obesidade já ultrapassou largamente as pessoas com peso normal. Essas pessoas onde é que estão? O que é que essas pessoas estão a fazer? E na realidade é para essas que eu acho que nós temos que vender, no bom sentido, o exercício. Para essas e para uma população que eu acho decisiva, que é para os doentes. É um dos capítulos do livro, porque eu estou ligado a este exercício. O exercício funciona como um medicamento. Exatamente, o exercício como um medicamento. É um coadjuvante terapêutico com um impacto verdadeiramente fantástico. Muito bem, e para destacarmos o nosso último tema, temos João Sousa, um desportista profissional que vai para a quinta final da carreira. Olha, eu fico muito contente, enfim, eu acompanhei no início um bocadinho a carreira do João Sousa, enfim, falámos algumas vezes. Fico muito contente com esta quinta final. E fico muito contente também por uma coisa, é que não é apenas futebol. Embora eu estivesse ligado ao futebol durante muito tempo, este é um exemplo de um miúdo que começou muito cedo, que tem uma vida de sacrifício, porque isto agora com a palavra glamour está muito ligado a isto, das viagens e dos torneios, etc. Ainda mais o ténis está ligado assim a todo um ambiente muito sofisticado, mas isto significa muito sofrimento. E este é um exemplo
fantástico de uma pessoa que muitas vezes tem que se deslocar sozinho, que não tem capacidade para levar o treinador com ele, nem um staff de 3 ou 4 ou 5 pessoas que muitos atletas têm, muitas modalidades têm, e conseguiu os seus resultados. Portanto, o João Sousa aqui serve como um exemplo, porque eu cada vez acho mais que a liderança tem que ser feita pelo exemplo, como um exemplo de um atleta que, sendo profissional, mas é um atleta profissional com um peso enorme na sua carreira e conseguiu muito à custa dele e, portanto, é um exemplo para outras atividades em que as pessoas, de facto, conseguem muitas vezes ultrapassar os seus limites através das suas próprias capacidades. Professor José Soares, agradeço mais uma vez a presença no Bom Dia Portugal. Bom fim de semana. Obrigado, agradeço, igualmente. Algumas nuvens no litoral norte do país, de resto o sol vai brilhar no interior, mais 33 de máxima para Bragança, 31 para Viseu. O Porto espera uma máxima de 24 graus. Céu limpo também no centro, com máxima de 38 graus em Castelo Branco, a região mais quente, 31 de máxima em Lisboa. 38 é a máxima prevista também para Évora. Faro não vai além dos 30 graus, 26 em Sagres. 27 de máxima é a temperatura para as Ilhas da Madeira. E algumas nuvens nos Açores, com as máximas a variarem entre os 27 e os 28 graus.